sexo também é parte da criação de Deus e o sexo não é pecado quando ele é alinhado com os protocolos da palavra de Deus, quando ele está harmonizado com os mandamentos divinos, o sexo não é pecado. Como é, então, que aconteceu o sexo? O sexo, primeiramente, deixa eu dizer que não é um desejo. Ninguém tem desejo sexual ou vontade sexual. O sexo, ele é um instinto. Ele é um instinto. O instinto são manifestações biologicamente não aprendidas. Ninguém precisa aprender a beber água. É um instinto. Se alimentar é um instinto. E o sexo também. Então, a palavra do Senhor nos declara que Deus fez o homem dormir. Enquanto o homem dormiu, Deus fez a mulher com as próprias mãos. Deus, então, traz a mulher para Adão, e Adão olha a mulher ao lado de Deus, diz, o que é isso? Deus disse, é a tua companheira, é a tua parceira, ela te será ajuda idônea, ela vai compor com você para a formação da família. E a palavra de Deus declara que naquele momento, quando o homem viu a mulher, o instinto sexual se manifestou. Ele gostou do que viu, ele sentiu-se feliz, contente do que viu. Então, o instinto sexual, na parte do homem, o homem é atraído por aquilo que vê. Por aquilo que vê, então, o instinto sexual se manifesta. Aí, então, Adão declarou, ela será carne da minha carne e osso do meu osso. E a mulher ouviu e gostou. Se manifestou na mulher o instinto sexual. Enquanto o homem é atraído sexualmente por aquilo que vê, a mulher é atraída sexualmente por aquilo que escuta, pela mensagem que ela escuta. Foi exatamente isso que o diabo fez. A serpente, o diabo incorporado na serpente, foi falar com a mulher. A mulher deu ouvidos e a serpente veio e empoderou a mulher. Você vai ter visão ilimitada, você não vai morrer, você não vai pecar, você vai ser igual a Deus. Então, aí nós encontramos que Deus, ao formar o homem e a mulher com instinto sexual, então Deus estabeleceu a configuração da família. Deus disse, deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne, um homem com uma mulher. Deus não disse, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outro homem, não. Deus não disse, deixará a mulher, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outra mulher. Não, preste atenção. Deus fez o homem. O homem, o que é o homem? O homem é da espécie humana, mas o homem, o gênero do homem é masculino. O homem é esposo e o homem é pai. Mas Deus fez também a mulher. A mulher da mesma espécie do homem. A mulher também é humana, mas de gênero diferente. A mulher é feminina, mulher é esposa e mulher mãe. Então, agora nós encontramos a definição de família. O que é família? Família não é o ajuntamento de dois gays homossexuais. Família não é o ajuntamento, a associação de duas mulheres lésbicas. Família é a associação, é a união civil e legal entre um homem masculino, um gênero, e uma mulher feminina, do gênero feminino. É a união civil e legal entre o homem de uma espécie, de um gênero, e a mulher de outro gênero, através do casamento. Família é uma união através do matrimônio, não é um ajuntamento sem testemunhas, sem documentos, sem a presença de Deus, não. Família é a união cívica e legal entre o homem, né, e uma mulher, e os filhos decorrentes desta união. Esta união é através do casamento. Então, agora no Salmo 128, nós vamos estudar rapidamente, nesta oportunidade, sobre relacionamentos familiares. A família e os seus relacionamentos. O que a Bíblia fala sobre... Porque nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus fez o homem para relacionar com a mulher com o homem, os pais com os filhos e os filhos com os pais. Então, o Salmo 128, o primeiro relacionamento prioritário de toda a família é relação com Deus, relacionar-se com Deus. Bem-aventurado aquele homem ou a mulher
que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, o primeiro relacionamento de uma família feliz e abençoada é relacionar-se com Deus. Deus é o Deus da família, é Deus quem protege a família, é Deus quem guarda das doenças contagiosas, é Deus quem dá sabedoria ao homem para ser o sacerdote do lar, é Deus quem capacita a mulher com discernimento e sabedoria para ela ser a rainha do lar. Então, preste atenção, o primeiro relacionamento é relação com Deus. Bem-aventurado o homem e a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer a Deus não é ter medo de Deus, porque Deus não ameaça ninguém, Deus não intimida ninguém, pelo contrário, Deus se relaciona. Temer a Deus é você reverenciar a Deus. O homem e a mulher que teme o Senhor, ele honra a Deus, ele dá a Deus o verdadeiro lugar que o Senhor merece. Temer a Deus é amar a Deus. Temer a Deus é reverenciar o Senhor. Temer a Deus é adorar a Deus. Então, o primeiro relacionamento da família é o relacionamento com Deus. O pai e o esposo, a esposa e a mãe, e os filhos, e toda a família reunida teme ao Senhor. Mas, ao relacionar-se com Deus, como família, nós não somente tememos a Deus, mas andamos nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado o homem e a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E eu gosto aqui do verbo que está no tempo presente, do indicativo afirmativo. Anda, agora mesmo. Agora mesmo você tem o privilégio, como família, marido, mulher, filhos e vice-versa, de andar no caminho do Senhor. E o caminho de Deus é o caminho da luz. Você não andará em trevas. O caminho de Deus é o caminho do amor. O caminho de Deus é o caminho do crescimento, do fortalecimento e da maturidade espiritual. Que coisa tremenda! Deus é o Deus da família. Deus, então, ao fazer a família, o Senhor disse, deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Família é uma ligação. Paulo disse assim, que possa persistir na família o amor, que é o vínculo da perfeição. Vinculação é união, é associar. Então, a família, o casamento, é uma união biológica, uma união física, e serão ambos uma só carne, uma união sexual. Família também é uma união psicológica, união da alma. Enquanto a física é a união do corpo, como família, constituição, nós temos a união psicológica dos desejos, da vontade, das emoções, do sentimento e da razão. Mas família, antes de ser uma união biológica do corpo, antes de ser uma união psicológica da alma, família é uma união teológica do espírito. Corpo, alma e espírito. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. Relacionar com Deus. Segundo relacionamento na família é relação no trabalho. Diz a palavra do Senhor, do trabalho das tuas mãos comerás. O versículo 2 do Salmo 128. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz e te será bem. E tudo te irá bem. Vou ler de novo o versículo. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Quando Deus fez a família, Deus também fez um jardim e disse para Adão e Eva, agora vocês trabalhem, agora vocês cuidem do jardim. Então, família significa que o trabalho tem que haver relação com o trabalho. O homem é o provedor da família, mas a mulher também trabalha em casa. A mulher trabalha criando os filhos, instruindo. Provérbios, capítulo de número 31, ali você tem o perfil da mulher que tem conceito de família. Ela é industriosa, ela é sábia, ela é previdente. Relação no trabalho. Então, eu quero dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, se você tem uma moça que vai se casar, eu lhe aconselho, como pai que sou, como esposo que sou, veja que a pessoa que for casar com a tua filha seja uma pessoa relacionada ao trabalho. Que trabalhe, porque a palavra do Senhor declara, né? Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Em primeiro lugar,
Sustento, o trabalho sustenta. Do trabalho das tuas mãos comerás. Ao trabalhar, você vai sustentar a sua família, o seu marido, seus filhos, os seus pais. Satisfação. Quando você trabalhar, você vai ter uma satisfação. Feliz serás. Você vai ter alegria, contentamento, felicidade e você vai prosperar. Sucesso. Tudo te irá bem. 3 coisas relacionadas à família que trabalha. Sustento. Do trabalho de tuas mãos comerás. Número 2, satisfação. Feliz será. Feliz serás. Felicidade, contentamento. E você vai ter sucesso, vai prosperar. Tudo te irá bem. Mais um relacionamento da família, relacionamentos familiares, é relação com a casa. O Salmo 128 diz assim: no interior ou nos lados da tua casa. Então, quando você se relaciona com Deus, você se relaciona com o trabalho, mas você se relaciona com a sua casa também. O que é o relacionamento na casa? É você viver bem na sua casa. A sua casa é mais do que casa, é um lar. Se torna um lar. Por quê? Porque tem gente que tem casa, mas não tem lar. E tem pessoas que, às vezes, têm uma casa pobre na choupana, não é verdade? Mas quando você chega naquela casa, você sente que ali há uma presença divina. Ali existe alegria, ali existe harmonia, ali existe união. Por quê? É mais do que uma casa, é lá. E, do outro lado, às vezes, nós vamos em casas riquíssimas, que tem muita riqueza, pratas, quadros, tapetes caríssimos, móveis de última geração, mas você não sente que ali é um lar. Então, preste atenção, diz aqui o salmista Davi, né? Relação com a casa, no interior, nos lados da tua casa. A família que se relaciona com Deus é a família cristã. O que é uma família cristã? É aonde Cristo está. É aonde Cristo é adorado, aonde o Cristo é louvado. É aonde se lê a palavra de Deus. É aonde se louva o Senhor com os hinos de adoração. É aonde se ora ao Senhor. Então, a família, o interior da casa, os lados da casa, os cômodos da casa, ali Cristo está presente, a presença de Deus ali está. Esta casa se torna um lar. Ali se fala a palavra de Deus. Ali se ora a Deus e ali se louva e adora ao Senhor. O próximo relacionamento familiar é a relação conjugal. O Salmo 128 diz assim: tua esposa será como a videira frutífera. Então, nós encontramos que família existe relacionamento conjugal. O marido relaciona com a esposa, enxergando a esposa não como uma escrava, nem como uma matrona, como uma mandona, mas a esposa como companheira. Tua esposa será como a videira frutífera, uma árvore florida, uma árvore frutífera. Então, aqui nós entendemos que, para a felicidade da família, precisa haver um bom relacionamento conjugal entre marido e esposa, entre a esposa e o marido. E é interessante você compreender que dentro desta figura exata, bíblica, da verdade bíblica, mostrando que é a família, os filhos observam. Os filhos, eles se pautam, os filhos, eles têm como exemplo o papai e a mamãe. Veja como o papai trata bem a mamãe. Veja como a mamãe é submissa. O apóstolo Paulo fala que a mulher seja submissa ao marido. A mulher submissa ao marido, ela santifica o marido, ela santifica o lar, ela trabalha na vida dos filhos. Os filhos, veja como mamãe não é escrava. A mulher não foi feita para ser escrava, não. A Bíblia Sagrada, desde o Gênesis ao Apocalipse, fala sobre servos e servas, filhos e filhas, porque Deus não discrimina a mulher. Deus não discrimina a mulher de nenhuma forma. Então, este relacionamento conjugal do marido para a esposa, da esposa para o marido, estas coisas, este viver diário, este viver no lar, serve como exemplo para os filhos. Eles vão adquirindo autoridade, porque quando o filho olha no pai e na mãe, são as primeiras figuras de autoridade que a criança conhece na vida. Toda pessoa, as primeiras figuras de autoridade chamam-se papai e mamãe. Agora, se o pai e a mãe
vivem de acordo com os protocolos, com as regras da palavra de Deus, do casamento, do matrimônio, os filhos vão adquirir a mesma autoridade. Assim como o pai e a mãe têm autoridade, receberam autoridade para formar a família, os rebentos, os ramos de oliveira que vêm, eles vão aprendendo também a ter uma autoridade que vai fluir naturalmente. Não é uma autoridade imposta, não é autoritarismo, mas uma autoridade que vai fluir de maneira espontânea, vai ser algo natural, permitido por Deus. Então, relação conjugal. O próximo relacionamento, dentro dos relacionamentos familiares que nós temos, eu vou repetir aqui. Primeiro, relação com Deus. Número 2, relação no trabalho. Número 3, relação com a casa. Número 4, relação conjugal. E agora, relação com os filhos. Relação com os filhos. Diz o Salmo 128, teus filhos, filhos do pai e da mãe, teus filhos que são membros naturais da família, teus filhos como rebentos, como ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Família significa relacionamento dos próprios filhos. Os filhos não são estranhos, os filhos são naturais, os filhos são como rebentos, como ramos, como varas de oliveira ao redor da mesa. Não é ao redor do computador, não é ao redor do videogame, não é ao redor da internet, ao redor da mesa. Coisa maravilhosa e extraordinária. A verdade bíblica nos ensina nesta oportunidade. Teus filhos são bênçãos do Senhor. A Bíblia declara que os filhos são herança de Jeová. Nunca diga que o teu filho foi um azar. Nunca diga que a tua filha não deveria ter nascido, deveria ter abortado. Não, não. Teus filhos são rebentos de oliveira. Teus filhos são ramos de oliveira ao redor da tua mesa. Relação com os filhos, coisa extraordinária, quando você pode ver o teu filho e você vê a você mesmo. Quando você vê a tua filha, é uma extensão sua, carne da sua carne, osso do seu osso e sangue do seu sangue. O próximo relacionamento familiar é o relacionamento, a relação com a igreja. Com a igreja, diz assim o Salmo de número 128. Eis como será abençoado ou a mulher que teme a Jeová. Versículo 4. Então, aqui, a família que se relaciona com Deus, com o trabalho, com a casa, não é verdade? O relacionamento conjugal, marido, mulher, mulher e marido. O relacionamento filial, aqui nós encontramos, né? Paternidade, maternidade e irmandade. São as estruturas da família. Agora, nós temos relacionamento espiritual, relacionamento com a igreja. Por quê? Porque a igreja também é uma família. É uma das figuras bíblicas da verdadeira igreja, família. Paulo disse, nós somos a família que está sobre a terra. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, ele disse, eu lembro aos irmãos, eu rogo que vocês imitem a família de Estéfanas. Família de Estéfanas. 2 Coríntios, capítulo 16, versículo 15. Que coisa extraordinária. Paulo disse, foi a primeira família da Macedônia, da Acaia, da região da Acaia. E esta família, ela serve aos santos. A família de Estéfanas era uma família que se relacionava com a igreja, servia na igreja, porque na igreja nós somos membros da família, é na igreja que nós temos filhos, é na igreja que nós temos irmãos, que nós temos pai e temos mãe. E o grande avivamento final que Deus vai derramar sobre a terra é o avivamento da família. A última profecia do livro de Malaquias, no penúltimo versículo diz assim, nos dias do profeta Elias, o Espírito de Deus se manifestar e haverá conversão do coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Joel também profetizou o avivamento da família. Assim diz o Senhor, nos últimos dias eu derramarei do meu espírito. É Deus quem está falando. Eu derramarei do meu espírito
vossos filhos e filhas, família, profetizarão, servos e servas, o homem e a mulher, envolvidos no mover de Deus, empoderados pelo Espírito, porque Deus vai trazer um avivamento extraordinário para a família. A família, alguém diz, a família já era, o casamento já não existe mais, a família está destruída. Não, a família nunca foi destruída e não será destruída, porque o dia que a família morrer, a sociedade morre antes. A sociedade é constituída de família. A família está fragilizada. A família está enfraquecida, porque a família sofre um ataque do inferno, um ataque de órgãos governamentais, um ataque de gente imoral, gente irresponsável, mas a família jamais será destruída, como a igreja também. As duas instituições viventes, família é a criação primogênita de Deus. As duas instituições vigentes, vivas, viventes, que sustentam a sociedade, é a família e a igreja verdadeira. Por isso que a família que adora a Deus, ela se relaciona com a igreja. Então, estar na igreja, a palavra do Senhor declara: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, você, na igreja, vai aprender a ser filho. Antes de ser pai, você tem que ser filho. Antes de ser mãe, você tem que ser filha. Então, na igreja, nós somos filhos. Nosso relacionamento é relacionamento familiar. Nós estamos debaixo da autoridade paterna, a autoridade do pai. Quando Saul viu Davi se destacando no meio das nações da nação de Israel, no meio dos judeus, o povo cantava, né? Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Aí, então, Saul, o rei de Israel, chamou Joabe, o seu general, e disse: quem é o pai deste menino? Quem é o pai deste jovem? Aí Joabe disse: rei, meu senhor, eu não sei, mas eu vou procurar saber. Pela segunda vez, a palavra de Deus declara que Saul pergunta a Joabe: quem é o pai deste menino? O pai dele é Jessé, teu servo. O que Davi refletia? Refletia a paternidade, refletia a autoridade do pai. Foi o pai dele que mandou ele levar pão e queijo para os irmãos. Foi o pai de Davi quem mandou ele derrubar o gigante Golias. Foi o pai de Davi que mandou ele matar o urso e o leão. Você observa o valor da família? Você observa, então, na igreja, você está debaixo da paternidade espiritual. O pastor da igreja, ele é biblicamente considerado como pai. A Bíblia diz que quando Elias subiu, Eliseu disse: meu pai, meu pai, meu pai, carros de Israel e os seus cavaleiros. Eu estou terminando a minha reflexão viva, a reflexão bíblica nesta oportunidade. E, finalmente, a última relação com a sociedade. Diz o Salmo de número 128, o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Então, relacionamentos familiares. Vou repetir para que fique no seu coração, na sua alma e no seu espírito. Primeiro relacionamento, todos baseados, escriturísticos, no Salmo de número 128. Primeiro, relação com Deus. Número 2, relação com o trabalho. Número 3, relação com a casa onde você mora. Número 4, relação conjugal, marido, mulher, mulher e marido. Número 3, número 5, relação com os filhos. Número 6, relação com a igreja, que é uma família. E, finalmente, relação com a sociedade. Eu quero terminar esta oportunidade que você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está na África, na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, everywhere, I thank you for your kindness, for your goodness, to help me to have the opportunity to minister this word for you. Quero te agradecer de todo o meu coração e quero lembrar apenas uma coisa: o lugar da mesa no lar, o lugar da mesa na casa, na família. Mesa é lugar de relacionamento. Mesa é o lugar de unidade. Na mesa, nós comemos a mesma comida. O pai, a mãe, os filhos, somos um. E a Bíblia diz, e todos juntos
porque juntos nós somos mais fortes. A mesa nos associa, a mesa nos ajunta, não é verdade? Comiam com alegria e singeleza e sinceridade de coração. A mesa é o lugar de identidade. Todos nós conhecemos uns aos outros na mesa. A gente sabe quem é o pai, quem é a mãe, quem é o irmão, quem é a irmã. Então, coloque a mesa na sua casa. Não permita que o seu menino esteja no quarto, a menina no banheiro, a mulher na cozinha, o marido na sala, todo mundo separado na hora da comida. A hora da comida é a hora da união, é a hora de você estar na mesa. Teus filhos, diz aqui o Salmo 28, como rebentos de oliveira, como ramos de oliveira ao redor da mesa. Mesa é lugar de autoridade. Mesa é o lugar de dar e receber. É o lugar de repartir. É o lugar da comunhão, da koinonia. É o lugar da presença de Deus. E agora, pastor Júlio, eu vou dar a oportunidade, vou fazer aqui uma pequena paradinha. Se o senhor quiser mencionar o espírito de oração, com muita alegria, eu estarei orando pelos milhões e milhões de indivíduos, homens e mulheres, que estão conectados conosco nesta hora maravilhosa. Aleluia, pastor, aleluia. Que palavra maravilhosa. Não saia, não vá embora. Nós ainda estamos ligados aí com o pastor Joá, que vai orar pelas nossas famílias. E se eu vi de que uma pessoa ou outra estava tendo dificuldades de conexão, mas só para mais uma vez reiterar, ele falou do relacionamento familiar de Salmos 128, onde o relacionamento é com Deus, com o trabalho, com o lar, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com a família da igreja e, finalmente, com a sociedade. E que lindo que nós podemos lembrar nesses últimos pontos que o pastor Joá nos mencionou, é de que a mesa é o lugar não apenas do conhecimento, do abrir o coração, mas grandes negócios são selados no jantar. Grandes casamentos são selados no momento de um café com pão, daqueles que são mais simples, de um grande jantar de caviar e de lagostas, mas não importa o que tenha na mesa. O importante é de que quando estamos à mesa, estamos abrindo-nos uns para com os outros. E é por isso de que a Bíblia Sagrada, quando fala dos últimos momentos com Jesus e seus discípulos, ele está em uma mesa. E ele, então, traz esta ordenança de que nós deveríamos sempre lembrar-nos dele, da sua morte, da sua ressurreição, quando chegássemos à mesa do Senhor. Eu vou permitir, pastor Joá, se o pastor puder, então, nos dar esses 5 minutinhos extras para algum irmão, para algum pastor, para algum diácono, essa pessoa que está aqui conosco na chamada, se tiver uma pergunta, uma dúvida, uma necessidade de esclarecer, porque o pastor falou e falou muito bem. Há duas instituições que estão sempre, e não é de hoje, de sempre, debaixo de ataque. A instituição da família, como primazia constitutiva da sociedade, e depois a igreja. E vemos hoje de que há um ataque muito grande, até promulgado pela própria Nações Unidas, de desfazer, de desmantelar, de desconstruir aquilo que é ordenança bíblica para a família, como o pai e a mãe e os filhos. Hoje fala-se muito de a família heterogênea, no sentido de ter 2 pais e ter 2 mães. Eu quero permitir, você que está nessa chamada, não que você não saiba, não que você não tenha ouvido isso antes, mas se você quiser postar aqui uma pergunta, se quiser um esclarecimento mais detalhado da parte do pastor Joá sobre a família, esse é o seu momento. Se você tem uma dúvida, quem sabe na questão daquilo, ou talvez queira um conselho do pastor sobre aquilo que é o relacionamento com os filhos, aquilo que é o relacionamento com a família, e nesse sentido a família mais, digamos, um pouquinho mais
extensiva, como o sogro, a sogra. Tenho aqui o pastor Cashindelli, lá de Angola. Pastor Cashindelli, põe o seu microfone e pode propor a pergunta. Fica à vontade. Muito obrigado. Para nós aqui, boa noite, e agradeço, de facto, esta aula que estimulou a mim e mais que nunca, apesar do tempo, mas foi bom. A minha pergunta é a seguinte: o pastor Júlio falou sobre a questão das Nações Unidas, mas eu estou aqui a tocar na família. Como é que se pode proceder nessa questão de família mista? Eu estou a dizer família mista no sentido de que, de facto, haja aí enteados, não é? Questão de enteados e sobrinhos, e, enfim, esses em volta da nossa mesa, e porque às vezes é um outro problema, é uma outra confusão a nível das nossas famílias vivendo desta maneira. Às vezes, quando você vai ensinar um filho, e aí é problema, porque não, o filho dele, se puder aplicar um castigo, não, como não é filho dele, é filho do fulano, só respeita. Então, essa questão, enteados, pais, e enfim, aqueles filhos que podem ter um pai ou dois, nesse caso, um pai biológico, um pai de criação. Como é que nós podemos fazer esse relacionamento? E muito obrigado. Sim, senhor. Pastor Cashindelli, muito obrigado pela sua pergunta, muito pertinente, dando um pouquinho de contexto para aqueles que talvez não estejam acostumados com a África, é de que a família em África, ela é a família do todo, e não apenas daqueles poucos que algumas vezes no Ocidente estamos acostumados. E o pastor Joá conhece isso. Pastor Joá, a palavra de volta consigo para responder a pergunta. E se tiver outro irmão, outra irmã que queira, logo após, por favor, levante a mão e lhe daremos a oportunidade. Pastor Joá, fica à vontade. Tem de pôr o microfone, pastor Joá. Está em silêncio, está... Isso, agora ouvimos. Muito bem. Está tudo bem agora? Está ouvindo aí agora? Ótimo. Está ouvindo? Ótimo. Muito bem. Pastor Júlio, agradece ao pastor da África. Muito boa pergunta que ele fez sobre, né, a família unida. Nós temos diversos problemas de ordem social. Agora, com esta pandemia, por exemplo, que estamos enfrentando no mundo, aqui no Brasil, então, está falando em distanciamento social. Distanciamento social. Mas não é somente o distanciamento social, é também chamado o distanciamento físico. E a gente compreende que às vezes na família, por exemplo, a Bíblia Sagrada fala que Tiago era meio-irmão de Jesus. Por que Tiago era meio-irmão de Jesus? Porque ele nasceu no mesmo ventre que Jesus nasceu, mas com um pai diferente. Não é verdade? Jesus, Deus, e o pai da água, Zebedeu. Então, nasceu no mesmo ventre, por isso que a Bíblia fala meio-irmão. E tem famílias que têm meio-irmão. Uns irmãos são de uma mulher, outros são de outra. E nós entendemos que isso acontece na África, acontece no Brasil, mas família é família. Quando o filho pródigo chegou em casa, né, ele lembrou de quê? O senhor falou, pastor Júlio, sobre a mesa, né? O que o filho pródigo lembrou? Lembrou da mesa. Porque a mesa do meu pai rica, a mesa do meu pai abundante de pão. Ele lembrou da mesa, sentiu saudade de voltar. E quando ele chegou, ele falou: pai, eu quero ser um escravo, não quero usar sandália, porque os escravos não usavam sandália. O pai disse: não, você estava morto, reviveu, você saiu de casa, e quando o filho sai de casa, ele perde a herança, né? O pai virou para ele e disse: mas você continua filho, você é a família, traz o melhor vestido, mata o bezerro cevado, traz o anel, traz o sapato para você, a família. Então, como família, o homem e a mulher, ainda que sejam, né, famílias divididas, de diferentes casamentos, diferentes relacionamentos, mas todos são família. Outra coisa, pastor Gil, a questão da mesa que o senhor se referiu, os homens de negócio dizem o seguinte: é muito bom fazer negócio na hora da comida, porque na hora da comida, com o estômago cheio, ninguém diz não. Ninguém diz não às propostas de negócio. Obrigado, pastor. Isso mesmo, isso mesmo. E já agora a linguagem patriarcal ou patriarca, no contexto
do Antigo Testamento. Talvez a Vânia, que está na chamada, poderia dar uma chega, porque ela tem estudado muito sobre esse aspecto judaico, mas também tem a ver com o pai que era pai de pais, não era o único pai. Ele estava no clã, mas ele como patriarca, ele como mais velho, ele tinha mais sabedoria, tinha o respeito. E nesse contexto africano, muitas vezes se perde, por causa desse globalismo, o contexto do respeito pelo pai, que nesse momento não é apenas o pai biológico, mas na linguagem do pastor Cashindelli é o enteado, ou é aquele responsável. Em Angola, por causa da guerra, como em muitos países de África, os filhos dos irmãos e dos primos começaram-se a chegar perto da casa do que tinha o lar, que tinha o carro, que tinha finanças, e esses filhos dos outros começaram a se tornar filhos do mesmo pai. E há de ter esse respeito, esta coerência de respeito para com o pai. E, portanto, fica aí o nosso conselho. Eu não sei se há mais algum irmão, alguma irmã, não estou vendo aqui uma mão levantada, não estou vendo aqui alguém que queira fazer uma pergunta, mas esta é a hora, porque não queremos despedir o nosso professor nesta noite sem darmos toda a oportunidade que um irmão, uma irmã queira para falar exatamente sobre a família. Se quiser um conselho, se quiser desfazer uma dúvida, por favor, este é o momento para que depois possamos pedir ao pastor Joá, então, finalmente, para estar orando pelas nossas famílias. Se houver, eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta, nada no chat, não estou vendo nenhuma mão, mas quero deixar aqui algum momento, porque se você quiser fazer a pergunta, se quiser ter o conselho, fique à vontade. Fique à vontade. Muito bem, eu creio que nós, então, estamos saciados, eu creio que todos bebemos desta fonte de sabedoria, pastor Joá, que é a palavra de Deus que o meu querido pastor nos patrocinou com a sua mensagem. E quero, antes então de nós fecharmos esta noite de ensino, pedir então ao pastor Joá que possa não apenas orar pela família, mas a minha esposa está aqui mais uma vez reiterando o pedido de oração pela saúde. A África do Sul está passando por uma terceira onda e a coisa está um pouquinho grave, e ela pede para que nós possamos estar orando. Vamos orar pela família, vamos estar orando pela África do Sul e a saúde das pessoas ali, antes de nós, então, encerrarmos esse momento. Pastor Joá tem a palavra de volta para estar orando pela família dos nossos queridos irmãos. Muito obrigado, pastor Júlio. E apenas uma palavra. Quando Jacó chega no Egito, ele está diante de Faraó, que era o pai do mundo, o pai dos egípcios, e ele pergunta para Jacó: quantos são os dias da tua vida, patriarca? Ele disse: 130 anos eu tenho vivido e agora vim para a terra do Egito para ver o meu filho José. Jacó viveu 17 anos no Egito. Quando ele estava velho, ele morreu com 147 anos de idade. Estava velhinho, José trouxe os dois filhos, o Manassés, o primogênito, e o Efraim, o segundo filho, que nasceu depois do Manassés. E ele trouxe para o seu pai, o patriarca Jacó. Ele já estava cego, disse: papai, já sentiu quando algumas pessoas se aproximavam, o que está acontecendo? José, meu filho, são seus netos, papai. Eu trouxe para o senhor abençoá-los, dar a bênção patriarcal. E aí a Bíblia declara que Jacó abraça os meninos, Jacó beija. Isto aqui é família, família é beijar, família é abraçar. Jacó disse: eu vou deixar um legado. Esses netos são meus agora. Eles vão no poder do meu nome. E aí a palavra do Senhor declara que José disse: eu vou colocar o Manassés
do meu lado esquerdo, do lado direito do papai, para ele estender a mão direita sobre a cabeça dele, porque ele é o primogênito. E o Efraim, o segundo filho, do lado esquerdo. E a Bíblia declara que naquele momento o patriarca Jacó, que já não enxergava mais, ele troca as mãos, ele coloca a mão direita na cabeça do Efraim, o filho menor, e a mão esquerda na cabeça de Manassés, o primogênito. José disse: papai, está errado. Ele disse: não, meu filho, eu ouvi a voz de Deus. Deus mandou fazer desta maneira. O maior servirá ao menor. Seus filhos são meus agora, eles vão no poder do meu nome. Eu estou deixando um legado, porque tem gente que deixa herança. Herança você deixa para as pessoas, legado você deixa nas pessoas. Que coisa extraordinária. Herança pensa em dinheiro, pensa em animais, pensa em casas, imóveis, e a herança pode acabar. Legado não. Legado é no espírito, legado é na alma, legado é nas emoções. Pastor Júlio, senhor, nós estamos deixando legado. Este programa de hoje é um legado dos relacionamentos familiares que nós temos que cumprir segundo, né, o protocolo da palavra do Senhor. Eu quero orar agora, porque a oração, o canal da oração nunca está fechado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no poderoso nome de Jesus, Filho bendito de Deus, que morreu no Calvário por nós e que ressuscitou. Oh, em nome de Jesus, nós oramos agora pelos milhões e milhões de indivíduos, homens e mulheres, na África, na Europa, Senhor, no Brasil, nos Estados Unidos, na Ásia, everywhere, em todas as partes do mundo, nós oramos pela família, especialmente a família evangélica, a família cristã, a família que usa o nome do Senhor Jesus, que se relaciona com Deus. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada esposo, cada marido, cada esposa, cada mulher, cada filho, cada membro, Senhor, da família, agora que receba a tua bênção, que penetre a presença poderosa de Deus em cada lar, porque quando a tua presença chega, a nossa fraqueza desaparece, a nossa debilidade vai embora. Então entra, Senhor, com a tua presença em cada casa, em cada família, no coração de cada homem que seja o sacerdote do lar, cada mulher que seja a rainha, os filhos como rebentos, como ramos de oliveira. Senhor, estende o teu manto de graça, estende a tua presença de misericórdia, o teu Shekinah, que venha sobre cada família ao redor da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, amém. Pastor João, muito obrigado mais uma vez. Quero aqui externar o meu apreço e, por favor, dê saudações à nossa querida irmã Roseli, sua esposa, e confirmando aqui de que quando as portas, as fronteiras se abrirem, pastor João Caetano vai estar conosco, não apenas ali em África do Sul, mas vamos ver com esses pastores que aqui estão presentes, mas muitos outros, para estar chegando até Angola, em Moçambique. Será um prazer enorme ter o pastor João conosco em África em breve. Queridos irmãos, lembro a todos vocês em Pretória de que nós temos deixado uma escala de trabalhos, de pregadores, o pessoal para liderar os cultos, etc. Mas lembro de que estamos à espera agora do do presidente Cyril Ramaphosa, que vai estar, então, falando nesses dias. Aí estamos esperando para ver qual será o dia que ele vai falar, porque haverá a possibilidade de estarmos aumentando do nível 3 para o 4, e alguns especulam nível 5, não se sabe, mas para um período curto de 14 ou no máximo 21 dias, para abafar esta terceira onda. Se isto acontecer, então estaremos informando aos irmãos acerca do encerramento de cultos durante um período breve, para que possamos então ver esta fase, essa terceira onda passar. E como, usando a analogia daquele momento que Israel estava ali no Egito, que o sangue de Jesus esteja sobre cada uma de nossas casas, dos nossos lares, e de que esta onda aí de enfermidades não possa chegar
perto de nenhum de nós. Muito obrigado, meu querido irmão, muito obrigado, minha querida irmã. Fica na paz, em o nome de Cristo Jesus, e assim podemos, então, nos despedir pela graça do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Amém.